Boa tarde! TVE Esportes chegando. Os Jogos Olímpicos terminam e os Paralímpicos pedem passagem. Vamos falar de Paralimpíadas, tem também Tai Chi Chuan e dicas para pedalar com segurança. E a gente começa com um time de futebol de meninas que participou de um campeonato de meninos. Vitória é volante no time de base do Centro Olímpico. Ela joga futebol desde os 5 anos e já ouviu que o esporte não é coisa de menina. Na escola, os meninos não gostavam, falavam que eu era Maria Macho, esses negócios tudo. Só que mesmo assim eu deixei de lado e continuei. Quem disse que futebol não é lugar de mulher? As meninas do time aqui do Centro Olímpico ganharam a Copa Moleque Travesso, um campeonato tradicional de base de futebol masculino aqui de São Paulo. Como existem poucas competições de base voltadas para o futebol feminino, o técnico resolveu inscrevê-las na Copa deste ano. A gente sabe que no Brasil o futebol é muito machista, ainda tem muito pouco espaço para a mulher. E elas conquistaram esse espaço, foram muito maduras, mesmo tendo pouca idade, conseguiram enfrentar os meninos, enfrentar xingamentos e conseguiram desempenhar um bom futebol. As meninas comentam que até sentiram um pouco de diferença na hora de competir, porque os garotos correm mais rápido. Mas foi a habilidade delas que prevaleceu na final. Elas fizeram 3 gols. Um deles foi marcado por Giovana. E você pensa em seguir a carreira no futebol? Lógico. Em entrar para a seleção olímpica? Sim. Quero jogar ainda com a Marta, se Deus quiser. A derrota não foi bem aceita entre alguns pais do time dos meninos. Mas o futebol não é mais um espaço exclusivo deles. Cida, mãe de Júlia, sempre apoiou o sonho da filha. A gente tem que mostrar em campos, tem que mostrar no futebol que mulher pode sim. Mulher tem que estar onde ela quer, não onde os outros acham que ela tem que estar. As meninas participaram e ganharam, parabéns! Bom, os Jogos do Rio terminaram e parece que foi um sucesso de público. 17 dias que vão mudar a visão que o mundo tinha do Rio e do Brasil. Assim foi a avaliação sobre a primeira Olimpíada feita na América do Sul. O país voltou a mostrar capacidade de realizar um grande evento com sucesso, sem improvisos ou jeitinhos. Mais do que os 91 recordes olímpicos e os 27 mundiais batidos durante os Jogos no Rio, o legado que fica para a cidade é a revitalização de áreas degradadas como a zona portuária e a melhoria da mobilidade urbana, com uma nova linha do metrô e a expansão dos BRTs. Temores como o problema da segurança e o Zika vírus não se confirmaram. Tanto que o número de turistas que vieram para a Olimpíada foi quase 20% maior do que o esperado. 1.170.000 visitantes. 410 mil estrangeiros. Estados Unidos, Argentina e Alemanha foram os países de onde mais chegou gente. Já turistas internos foram 760 mil, principalmente paulistas, gaúchos e mineiros. Em média, cada visitante deixou no Rio R$ 420 diariamente. Sobre Paralimpíada, o ministro da Casa Civil disse que o governo federal vai investir 100 milhões de reais através de patrocínio de 5 estatais. E deixou transparecer que a União assumiria a cota da Prefeitura de 150 milhões de reais, caso o Tribunal Regional Eleitoral do Rio proíba o repasse municipal por ser ano de eleição. E os Jogos Olímpicos do Rio marcaram a edição com o maior número de medalhas de ouro pelo Brasil. Mas a meta sonhada era de um total maior de medalhas. Vamos ver como ficou o quadro final de medalhas. Os Estados Unidos foram os grandes vencedores, com 46 medalhas de ouro e 121 no total. Em seguida vem o Reino Unido, com 27 ouros. A China ficou colada nos britânicos, com 26 ouros. A Rússia foi a 4ª e a 5ª a Alemanha. O Brasil conseguiu a 13ª posição. Foram 19 medalhas, 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes. A meta do COB era ficar entre os 10 primeiros e conseguir de 23 a 27 medalhas.
Passados os Jogos Olímpicos, agora começa a contagem regressiva e os últimos preparativos para os Jogos Paralímpicos. E o time Brasil está ansioso para começar a garimpar ouro no Rio. 1 a 1, atletas representando as 22 modalidades eram chamados ao palco, onde recebiam uma credencial para a Vila Olímpica e discursavam para o público. A gente vai dar o máximo e que nós estamos bem preparados para representar o Brasil e todos vocês no Rio. Obrigado, gente. E já que a paracanoagem vai estrear nos Jogos do Rio de Janeiro, dá para dizer que a primeira credencial da história da modalidade é de Luiz Carlos. Ele vai ser um dos 5 representantes do país no esporte e a esperança de medalha. Em 2014, foi campeão do mundo na Itália. Estivemos agora no Rio de Janeiro fazendo um período de treinamento na Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi incrível já poder sentir um pouco da queimação que a gente vai pegar lá também. Maior medalhista paralímpico do país, Daniel Dias também marcou presença. Dos 44 atletas que já subiram no pódio nos Jogos, ele esteve lá 15 vezes. 10 delas no pódio. É uma honra muito grande, né? Você já representar o seu país numa Olimpíada ou Paralimpíada é um grande privilégio, é algo que poucos têm esse privilégio. Nos esportes coletivos, o futebol de 5 também chega cheio de expectativa. A seleção é a atual tricampeã paralímpica. Todas as equipes que estão na Paralimpíada têm seus méritos, né? Então, mas eu digo que a Argentina, a China, o Irã, a Rússia são ótimas equipes e com certeza vão dar trabalho para qualquer um que enfrentar na Paralimpíada, mas esperamos que a gente possa desempenhar um bom trabalho e, se Deus quiser, vamos passar por cima disso tudo. O Brasil vai com uma delegação recorde para o Rio, 494 pessoas. Só atletas são 278, além de 195 oficiais técnicos, 16 atletas guias, 3 calheiros para a bocha e 2 goleiros, que atuam na seleção de futebol de 5 e têm visão total. Vinícius é um deles. É muito complicado, né? Quando eu entrei, eu tinha essa percepção, né, de que seria algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil do que o convencional, né? E é totalmente ao contrário, né? É bem difícil, todos eles têm muita habilidade, jogam demais, então a gente precisa estar bem preparado, mesmo com a visão aí completa. As 5 regiões do país vão ser representadas. O Sudeste tem a maioria dos atletas, 128. O Nordeste vem logo atrás, com 53. E para um desses, os Jogos do Rio vão ser especiais. De Natal, Clodoaldo Silva é uma referência do esporte paralímpico brasileiro. São 13 medalhas, 6 de ouro, todas conquistadas em Atenas há 12 anos. Esta, que é sua 5ª participação, marca também a despedida das Paralimpíadas. Eu vi um momento que não tinha visibilidade, não tinha investimento e hoje é totalmente diferente. E olhando lá para trás, olhando para hoje, eu posso bater no peito e falar, caramba, eu colaborei e contribuí para toda essa evolução do esporte paralímpico. A meta para 2016 é ousada, encerrar os Jogos entre as 5 nações com mais medalhas. Temos uma geração fortíssima de atletas, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom entre o Comitê Paralímpico Brasileiro e as confederações paralímpicas brasileiras. Então a gente vai com a maior e melhor delegação de todos os tempos. Então, o céu é o limite lá no Rio. Pessoal animado para as Paralimpíadas, mas essa animação a gente também quer ver no público. As vendas dos ingressos ainda estão baixas. Priscila mergulhou fundo no espírito olímpico e reorganizou a agenda de trabalho e o orçamento para ir ao máximo de competições que conseguiu. Eu decidi ir porque primeiro que era uma oportunidade única, né, do Rio de Janeiro, da gente poder participar de uma Olimpíada, de poder viver esse clima olímpico. Queria ter ido em mais, mas mesmo assim, o que eu fui eu aproveitei e gostei muito. Com o fim da Olimpíada, já garantiu pelo menos 2 ingressos da Paralimpíada. Garantida a natação e do goalball. Por quê? Porque eu acho que também é uma oportunidade de prestigiar os nossos para-atletas. Eu acho que, da mesma maneira que os atletas olímpicos têm todo um esforço, né, para poder estar ali, os para-atletas também. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, apesar de os valores dos ingressos serem bem mais baixos do que os dos Jogos Olímpicos, custando a partir de R$10, foram vendidos até agora 300 mil.
12% do total de 2,5 milhões disponibilizados para a compra, um volume bem inferior à expectativa do comitê. Eu convoco a população brasileira, é mais do que um convite. Vamos responder a esse desafio que o presidente do Comitê Paralímpico Internacional nos colocou, quando ele diz que a gente de repente não vai ter o mesmo público. A gente tem que responder enchendo essas arenas, mostrando que Londres, que Pequim encheram arenas, mas que nós brasileiros, a gente se orgulha dos nossos atletas e a gente vai encher essas arenas em respeito a eles e em respeito aos atletas estrangeiros, que só engrandecem a vitória dos nossos atletas. Atletas que vão participar da competição garantem que nos Paralímpicos as disputas também serão de alto nível e vão trazer medalhas e ainda mais orgulho para o Brasil. O Brasil vai vir muito bem representado e a gente está trabalhando forte para trazer essas medalhas para o Brasil. Eu tenho certeza de que vai ser chuva de medalhas, né? Seja ela ouro, prata ou bronze, mas que vai ter várias e várias conquistas de medalha. E eu pretendo, no Brasil, e eu pretendo que todos os atletas brasileiros, todo o público brasileiro, as pessoas, os torcedores, estejam com a gente, porque a gente precisa daquele estado lotado. Saindo um pouco dos cenários dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós vamos até Caxias do Sul acompanhar uma matéria da TV Caxias sobre dicas de segurança para pedalar no trânsito. Muito importante, vamos ver. Com uma frota de aproximadamente 70 milhões no Brasil, as bicicletas têm conquistado novos adeptos todos os dias. Se você está pensando em entrar para o time e adquirir a sua, é preciso estar atento a alguns detalhes. Tem que ter o básico, assim, um câmbiozinho legal, um quadro que seja, primeiro de tudo, um quadro que seja do tamanho da pessoa, né? Se você não entende nada de bikes, eis algumas informações básicas. O quadro é a estrutura da bicicleta. Sua geometria é importante para o conforto do ciclista. O selim é o assento. O guidão, a mesa e o garfo formam um sistema de direção, que é fundamental para manter o equilíbrio e a estabilidade. O câmbio empurra a correia pelas diferentes engrenagens. Isso ajuda, por exemplo, a subir uma ladeira de forma mais fácil. O pedal, o freio e a roda, bom, esses a gente pode deduzir. E para começar a pedalar no meio urbano, alguns acessórios são importantes para a segurança do ciclista. Capacete e luva são, assim, o básico, né? E depois, logo em seguida, a bermuda para tu proteger um pouco. Quem não está acostumado já sente muito nas primeiras pedaladas. O farolzinho, a sinaleira traseira. O investimento varia conforme o bolso e a necessidade do consumidor. As bikes, elas são diferentes, tem as tecnologias para cada tipo de uso, né? Então, elas vão mudando muito em valores também. Tem bikes de entrada por 500 pila, 900 pila. A gente trabalha mais ou menos acima de 1.000, 1.000 e pouco, 900, até bikes de 15, 20 mil, assim, que costumam sair, né? E para manter a vida útil da bike, seguem algumas dicas do Sérgio, que foi 8 vezes campeão gaúcho da categoria Elite. O pessoal tem que cuidar muito, às vezes, na trocada de marchas, às vezes os caras trocam bruscamente e acabam arrebentando uma corrente. Cada mês, mais ou menos, teria que fazer uma manutenção para manter esse equipamento, ter uma durabilidade um pouco maior, sabe? Depois do intervalo, nós vamos falar de escalada, que agora é modalidade olímpica. Estreia em 2020 nos Jogos de Tóquio. Depois do intervalo. Vamos falar agora de escalada. E para isso, eu recebo o Luiz Henrique Coni, da Associação Gaúcha de Montanhismo. Boa tarde, Coni, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Como é que vão? E eu já começo te perguntando aí, a gente estava justamente nessa dúvida aí, né? Montanhismo, escalada, o montanhismo está dentro da escalada, como é que... Explica pra gente. Montanhismo é um termo genérico, assim, que, resumindo, seria o ato de subir montanhas, né? A escalada esportiva, ela é oriunda do montanhismo, é um braço, digamos, que surgiu, focado mais para a parte esportiva mesmo, na área de competição, né? Então, ela tem uma pequena diferença, assim, né? Nos Jogos Olímpicos de 2020, passa a ser uma modalidade. Qual a importância, então, dessa valorização? Muito grande. Assim, eu acho que é um momento histórico, né, para nós que praticamos escaladas há bastante tempo e ter sido reconhecido, né, como parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 vai ser algo muito significativo, assim, porque vai promover não só
o aumento da prática, o aumento da frequência, né, dos escaladores nos locais de treino, como também ajudar a organizar, né, ou homologar cada vez mais o esporte em si, né? No mundo, onde é que se pratica assim, o esporte de ponta? Quem são os principais polos aí? No mundo, né? A escalada, ela surgiu há bastante tempo, a esportiva especificamente, né? Mas ela se desenvolveu basicamente nos anos 80 na Europa, né? E franceses, a Espanha, os russos, né, também tiveram uma boa parte de contribuição nesse movimento. Mas ela entrou fortemente nos anos 90, né, especialmente pelos franceses, pelos britânicos e logo depois, então, nos Estados Unidos. Hoje, sem dúvida nenhuma, os europeus e os americanos, né, são grandes escaladores esportivos, né? E o Japão, não sendo diferente nessa condição, também tem uma contribuição muito forte, né, nesse movimento. Então, sem dúvida nenhuma, praticar escalada esportiva hoje, né, dentro de um território onde tem um grande número de praticantes, né, vai ser uma briga bem interessante, acirrada, né, e vamos ver. Já estamos ansiosos, né? Sim. E ainda para a gente entender um pouco mais o que é a escalada, né? O que está em jogo? É a velocidade? Como funciona? Ok. A escalada esportiva, ela é feita em duas linhas gerais, assim. Uma primeira, em ambientes naturais ou em ambientes artificiais. Os ambientes artificiais, né, que são os promovidos para treinamento e competição, são os que a gente chama de parede de escalada ou muros de escalada. Em geral, as competições e as paredes de escalada das academias, dos ginásios, né, que tem aí pelo mundo, elas têm basicamente 3 modalidades definidas, né, que são por velocidade, onde 2 atletas competem lado a lado numa mesma rota de escalada, numa mesma via ou caminho, idêntico, e tem aí de 6 a 8 segundos para chegar primeiro no topo, né? Ganha quem chegar mais rápido. Então essa é uma modalidade. Uma segunda modalidade que a gente chama de dificuldade, onde tem um caminho pré-estabelecido, definido, né? Que o atleta lê num tempo X, sei lá, ele tem 1, 2 minutos para fazer a leitura daquele caminho, e é criado uma dificuldade, né, para que ele possa enfrentar. A dificuldade, ela é definida pela inclinação da parede, pela distância das agarras. Agarras são feitas, né, especificamente para simular texturas, movimentos, né, que a gente encontra no terreno natural, que é a montanha, né, a rocha. E as agarras, então, elas são colocadas em inclinações diferentes, posicionamentos diferentes, que fazem com que a gente tenha essa dificuldade. Então, essa é uma outra modalidade. Ganha o atleta conseguir chegar no topo, né, no final dessa escalada por dificuldade, sem queda, né? Queda é considerado desempate, número de agarras tocadas é considerado desempate, o tempo que ele fez, né? Então, se os 2 atletas chegam numa escalada de dificuldade no final sem cair, né, um dos desempates é feito pelo tempo, né? Quem chegou mais rápido leva o troféu, leva a medalha. E a terceira modalidade, né, temos aí a velocidade, a dificuldade, é uma modalidade chamada de boulder, que nada mais é do que uma escalada onde não tem equipamentos de segurança, uma escalada feita em locais baixos, né, onde tem todo um sistema de segurança, com colchões e proteção embaixo. E o que impera na modalidade do boulder é a dificuldade mesmo. Assim. Então, é criado um problema, como a gente chama, né? O criador do problema pensa em alguma situação, a gente tem um tempo X para resolver vários problemas. E aí a gente tem aquele tempo para fazer com que a gente consiga chegar no topo do problema. Bem para os adeptos, né, de quem gosta de um esporte radical aí, né, envolvendo um certo risco, embora tu tenha citado, claro que é tudo muito bem organizado, né, para que aquele risco seja acompanhado, né. Daria para dizer que é um risco calculado. E sim, a escalada esportiva, o montanhismo até é visto como uma atividade radical, né, em alguns locais até de forma extrema. E a escalada esportiva para competição, ela até pode ser chamada, considerada um esporte radical. Entretanto, ela é feita num ambiente tão seguro, tão preparado para aquela condição, que o maior cenário, né, que um escalador vai encontrar aí radical realmente é a dificuldade que ele vai enfrentar no caminho, na resolução daquele problema que ele tem ali, né, no ambiente, porque está dentro de uma estrutura considerada preparada para aquilo, né, no contexto, né, diferente de um ambiente natural, na montanha, por exemplo. E na escala mundial, né, quem são os principais atletas da escalada, do montanhismo, que tu possa citar aqui pra gente? Daria para citar alguns nomes, assim, né, mas hoje a gente tem aí
um aspecto muito interessante, que é a ascensão das mulheres na escalada, né? Então, tem tido aí uma crescente procura, né? E hoje daria até para dizer que está meio 50% aí o volume de homens e mulheres escalando, que é uma coisa muito boa. Era uma condição muito procurada por nós. Eu que pratico tenho um histórico de muito tempo, assim, né? Antigamente era só homens na escalada, né? Há quanto tempo tu pratica, só pra gente... 43 anos. Sim. Bastante tempo, assim. E no passado a gente não tinha Foi esse cenário, dos fundadores da Associação Gaúcha, né? Vale dizer. Isso. Eu já participei, né, de campeonatos, vários campeonatos, aí tive no ranking brasileiro por muito tempo, né, entre os primeiros locais, participei de um sul-americano, teve um mundial também. Mas eu diria assim, que os americanos e alguns europeus têm nomes bem expressivos aí no ranking mundial, que provavelmente vão estar aí brigando, pelo menos se direcionando, né, para representar a escalada em Tóquio. Nomes como Sasha Julian, né, é uma americana que está na ponta hoje aí, né, tem levado alguns prêmios, é uma das que eu lembro agora. E quem quiser daqui a pouco conhecer um pouco mais da associação ou também saber sobre esse evento aí que tu divulgou, que parece super bacana, como é que faz para entrar em contato? Bom, a gente tem uma página, né, que eu acho que seria o caminho mais fácil hoje para a gente poder retirar dali algumas informações, né, que é essa página da associação www.agmontanhismo.org. Tá na tela também, já aí. Né? Então, quem quiser, né, entra lá na página, lá tem informações de como se inscrever, o que é necessário, os cursos que a gente promove, né, os cursos básicos, os cursos específicos até. O pessoal pode ir até a sede também, Pode né? ir até a sede, a gente tem uma sede em Porto Alegre, onde lá na sede a gente faz nossas reuniões, tem reuniões periódicas, tem encontros que a gente faz, saídas todos os finais de semana. E nessa sede a gente tem uma academia de escalada, né, que está sendo ampliada neste momento, então ele pode ir lá fazer uma rápida experiência, né, fazer uma aula sem pagar, eventualmente para sentir como é que funciona, entender, e a partir dali, então, poder... Tomar coragem também para alguém que ficar receoso ou com medo, né? Sim. Bacana. Lá na associação, acho que vale citar, assim, a gente tem pessoas que praticam já há bastante tempo, né? Eu sou uma delas. Aqui a gente tem alguns integrantes também que praticam lá, que estão preparados para receber essa pessoa que não conhece, que não sabe como é que faz, para dar toda a orientação inicial do que vai precisar, como é que ela deve se comportar, procedimentos, né? As normas de funcionamento que tem, né? Até porque a escalada esportiva é um esporte que requer todo um cuidado, né? Exatamente. Não só por ser um esporte radical extremo, mas porque tem todo um cuidado físico e mental que é necessário estar acompanhando, né? Para que evite lesões, coisas do gênero. Exato. Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui com a gente, Luiz Henrique Coni, da Associação Gaúcha de Montanhismo. Obrigada. E eu queria agradecer, né, novamente a tua presença. Lembrando que o TVE Esportes é um espaço dedicado a todos os esportes. E vamos contar mais vezes contigo aqui, falando então sobre o montanhismo. Ótimo, a gente agradece aí a oportunidade, né? E Tóquio, né? Vamos nos preparar para estar lá, né? A Associação Gaúcha de Montanhismo, sem dúvida nenhuma, vai celebrar e vai vibrar pelos que estiverem lá representando o nosso país. Exato. Muito obrigado pela oportunidade. Você está curtindo os Jogos Olímpicos? Nem acabou e já está com saudade? Então calma, que a festa por aqui continua em setembro com os Jogos Paralímpicos. Aline, eu quero saber se vocês estão na expectativa dos Jogos Paralímpicos. Com certeza. A gente já está querendo comprar já, né, filha? Para natação e para basquete. Acho importante as crianças participarem desse momento. I think that people should come and see the Paralympics because there's many athletes that are able-bodied, but there's just as many that are disabled. And I think it's important for them to get recognition and for people to be able to see that just because you may be injured or you may be amputee, you can still compete. Espero que tenha bastante público, assim como os Olímpicos. E quais esportes você quer assistir? Eu gostaria de assistir a natação. Basquete, eu gosto. Acho o máximo. Eu acho, assim, uma coisa incrível o futebol. Eu acho o tênis bacana, natação o Brasil forte demais. Vocês sabem qual a expectativa do Brasil no quadro de medalha dos Jogos Paralímpicos? Não sei. É ficar em 5º lugar. Opa! Nossa, tá muito bom, né? Pois é, em Londres eles ganharam 21 medalhas de ouro. 21? Nossa, eu não sabia disso. Impressionante. E a gente vai com a Paralimpíada, se Deus quiser, arrebentar. Ganhar muito ouro. Os ingressos para os Jogos Paralímpicos são mais acessíveis e a estrutura está fenomenal. Ontem eu cheguei em casa falando que eu queria morar dentro do Parque Olímpico.
Então, é um motivo para voltar, além de ver os atletas que são fantásticos da Paralimpíada. Eu acho que vai ser tão emocionante ou mais do que os Jogos Olímpicos. Pode mandar então um recado para os atletas paralímpicos? Posso, com toda a força do mundo, vocês são heróis de verdade. Hope you guys have a great competition and just leave it all out there. Os Jogos Paralímpicos vão ser demais. É isso mesmo, os Jogos Paralímpicos vão ser demais. Já já nós falamos mais de Paralimpíadas. Agora vamos saber do Tai Chi Chuan. A matéria é da nossa parceira TV Fevale. Vamos acompanhar. O Tai Chi Chuan nasceu na China fora de mosteiros, diferente da maioria das artes marciais chinesas. Por este motivo, possui vários estilos, influenciado pelas famílias que o praticavam. Os criadores dessa arte basearam seus movimentos na observação da natureza e no estudo da interação dos diversos elementos naturais. Gabriel conta o significado da palavra e a sua relação cósmica. O Tai Chi, ele dentro da parte chinesa, ele tem, na verdade, são duas palavras, né, o Tai e o Chi, que significa energia suprema. Você também pode encontrar a ideia de movimento supremo, que a ideia é justamente fazer uma ligação dentro da parte interna com a parte externa do universo onde nós vivemos, né? Enquanto a grande maioria das artes marciais trabalha a parte externa do corpo, o Tai Chi trabalha de dentro para fora, com grandes benefícios para a mente daqueles que praticam essa arte marcial. Atualmente, o Tai Chi Chuan é praticado no mundo todo, com maior apreciação pelo Ocidente por sua relação com a meditação e por promover a saúde. Nós temos em nosso interior grande carga de energia, que atua em conjunto com as forças naturais por fazermos parte da natureza. Nesse sentido, a arte vem para promover a interação nossa com o universo, de dentro para fora. Quem pratica alcança tranquilidade, como é o caso de Janete, que se encontrou praticando o Tai Chi. Bom, eu era muito agitada, tensa, e com o Tai Chi eu estou me encontrando, estou me achando dentro de mim mesma. É uma técnica muito introspectiva, a gente acha as próprias dificuldades e vai trabalhando elas. E para mim está sendo muito bom. Eu não vivo mais sem o Tai Chi, com certeza. Com a corrida do dia a dia, muitas vezes não damos uma pausa para cuidar de nós mesmos e relaxar, aliviando a tensão acumulada. Praticar Tai Chi Chuan traz esses freios à rotina e faz parar e dar atenção ao bem-estar e à saúde. Meditações que trabalhamos dentro do Tai Chi, elas trabalham justamente para você limpar sua mente e conseguir focar em coisas positivas, coisas que você quer alcançar. E que se você não para prestar atenção nessas questões, você acaba, às vezes, dando problemas na sua vida, com o seu corpo, com a sua saúde. O Tai Chi, a parte energética dele, trabalha muito com a questão da saúde, né? Se nós não temos energia, nós não temos saúde, né? E nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar de kart cross. E o tema da nossa entrevista agora é o kart cross, uma categoria de pequenos carros tubulares com motores de moto, mas que alcançam grande velocidade e exigem dos seus pilotos muita técnica e perícia. E é com um dos pilotos que eu falo agora, é o Dirceu Santos. Boa tarde, Dirceu, bem-vindo aqui ao TVE Esportes. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco da nossa categoria. E vamos começar falando do kart cross, né? Como é que é a pista onde se pratica e também os veículos? O kart cross é uma categoria que nasceu e foi criada em 1988, onde 3 pilotos participavam apenas das corridas. E depois desse tempo foi pegando mais forma, mais corpo, e a categoria vem todo ano aumentando cada vez mais. O ano passado a gente disputou cerca de 10 provas, com uma média de 30 pilotos por grid. São separados em duas categorias, né? Original e preparada. São chassis feitos a gente fala em ferro tubular, tá? A gente tem um dos nossos pilotos
fabrica os chassis. Então, a acessibilidade de compra é muito mais fácil. Os motores são motores de moto, da Honda, a marca Honda, com 2 categorias, preparado e original. E são carrinhos aí que atingem uma velocidade bem alta em pista de terra. Correm muito. Muito. E como é que são as pistas, né? Quais são as peculiaridades delas? As pistas são pistas de terras, né? Diferente do kart de asfalto, né? Hoje a gente tem umas 5 pistas no estado homologada pela Federação Gaúcha. A gente tem uma em Taquara, na cidade de Taquara, Caçapava, São Cepé, Encruzilhada, e está sendo homologada agora uma próxima em Pelotas, que terá as próximas 2 baterias de kart cross lá. Nessas pistas, os veículos chegam a alcançar que velocidade? A categoria preparada chega no final de uma reta aí cerca de 130 km por hora. E a original um pouco mais lenta, cerca de 120, 121 km por hora. E quais são as competições que são feitas do kart cross aqui no estado? Hoje nós temos o Campeonato Citadino de Taquara, o Regional de Caçapava do Sul e temos o Campeonato Gaúcho, que é um campeonato que abrange todo o nosso estado. São quantos pilotos envolvidos? Hein? Cerca de 30 pilotos. E tem uma chamada para o pessoal, inclusive, né, de um evento em Caçapava, que tu vinha falando que é uma das pistas, né? Isso, temos sim, Fernanda. Dia 13 e 4 de setembro teremos a terceira etapa do Campeonato Gaúcho em Caçapava do Sul. Aproveito a oportunidade de convidar todos os amigos que possam prestigiar e acompanhar a nossa corrida lá. Sim, e então todo mundo ligado, né? E ainda falando das competições, né? Em nível nacional, quais são as competições do kart cross? Hoje nós temos o Campeonato Brasileiro, que hoje eu acho que tem cerca de 4 etapas. Uma na Bahia, Cuiabá, São Paulo e Santa Catarina. Sim. Esse é o Campeonato Brasileiro. E como é que tu vês o desenvolvimento do esporte aqui no Brasil? Ele já é conhecido? Pode ainda ganhar mais terreno? Eu acho que é um campeonato, a gente brinca até muito que a gente vem plantando 2016 para que no ano de 2017 a gente consiga botar mais de 40 pilotos no grid, mas é um campeonato que vem numa ascendente muito boa. A gente vê que dos últimos anos os karts ficaram muito mais profissionais, um kart muito mais bonito, muito mais veloz, muito mais rápido, com uma segurança muito melhor do que vinha antigamente. 2015 foi um ano excepcional para vários pilotos aí, e a competição está tão acirrada que 2015 foi decidido as 2 categorias na última prova. Iniciamos 2016 também com uma diferença de ponto de 6 pontos do primeiro para o segundo, nas 2 categorias. Então, cada vez mais vem ficando mais forte, mais disputado, e a galera vem se profissionalizando mais cada dia que passa, vem nascendo novos pilotos com uma tendência em crescer profissionalmente nessa categoria. Que máximo. E com relação ao público, né? Como é que é o público? Procura, torce muito? Hoje a gente até brinca que a terra está trazendo muito mais famílias para acompanhar. Porque o pessoal vai no sábado, muitos acampam na pista, fazem churrasco, churrasco da gauchada. No domingo está dando cerca, na última prova que tivemos em Taquara, deu cerca de 5.000 pessoas presentes, então é um público para a terra altíssimo. Caçapava sempre gira em torno de 3.000, 4.000 pessoas presentes assistindo às nossas corridas. Então isso também nos motiva mais para deixar cada vez mais competitivo a brincadeira. Com certeza, trazer mais gente, né? Cada vez mais. E quem estiver olhando agora e quiser conhecer mais, quais são os contatos? Como é que pode conhecer um pouco mais do kart cross? Pode acessar o nosso Face, né? Kart Cross Gaúcho. Ali tem já está na tela, inclusive. Ali está todas as nossas dicas, as etapas que se tem programadas, as fotos das últimas premiações, pontuação, foto dos pilotos. Tem bastante informação ali. Sim. Inclusive sobre manutenção de carros, né? Que é uma curiosidade que a gente fica... Como é que é para manter, então, esses carros? Vocês têm profissionais específicos vinculados? Como é que funciona? Hoje nós temos... eu tenho a minha equipe, né? Que é a Racing Team 23, que cuida de mais 5 pilotos. Eu brinco que eu só vejo o meu kart no dia de corrida, porque fica bem cuidado, em boas mãos ali no Fabiano. Acompanha, prepara os equipamentos. A gente tem
Normalmente os preparadores são de oficinas de moto, justamente pelo motor ser de moto. O chassi quem fabrica, como eu falei antes, é um dos pilotos também, que é o Juca Rambor, que é de Triunfo. Então fica meio que tudo em casa, assim, a gente consegue ter um atendimento muito bacana nas pistas. Sim, termina ali a corrida, acredito, já deve encaminhar para fazer uma manutenção, né? Dado essa, né, de ser puxado realmente, sim, né? Sim, a gente manda para revisão até para ter, como a gente está brigando pelo campeonato, a gente mantém sempre o veículo em dia para não correr risco. E Dirceu, antes da gente encerrar, eu quero pedir que tu chame novamente o pessoal para participar, então, dessa etapa que acontece em Caçapava, né? Reforça aí o convite. Pessoal, convido a todos os amigos, ouvintes, que possam participar do nosso campeonato, a terceira etapa do Campeonato Gaúcho em Caçapava do Sul, no dia 13 e 4. Tem lugar para camping, banheiro, uma infraestrutura muito legal, churrasqueira espalhada por toda a pista, então convido a todos que possam prestigiar a todos nós pilotos. Todo mundo lá, então. Dirceu, eu quero agradecer muito a tua presença, obrigada por estar aqui com a gente. No TV Esportes, então, né? E sucesso para o kart cross aqui no estado, né? No país. E nós vamos agora para o esporte radical com o rafting. Curte aí. About some things I thought I'd never be thinking. Too many drugs dropped into my mouth, looking for something new, but I end up drinking. Ignore the warnings on the shore, I'll take my chance, swim into danger. I wanna taste life more and more, but you need a little risk for the perfect mixture. This is gestation under no control, broadcasting for you to let go. This is your station under no control. Muita adrenalina e o cenário muito lindo. Esse vídeo é de um rafting no rio Tocantinzinho, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Nós recebemos da Itacamã Ecoturismo. E você também pode mandar seu vídeo radical para nós. O nosso endereço é facebook.com/TVE Esportes. O judô paralímpico é o único esporte da modalidade que envolve luta. Ele é praticado por atletas deficientes visuais e iniciou em 88 nos Jogos Paralímpicos de Seul. Vamos saber mais. Como no judô convencional, o principal objetivo é desequilibrar o oponente até que ele encoste as costas no chão. E no tatame, usar técnicas para dominar o adversário. Tudo em busca do ippon, ponto perfeito que determina o fim da luta. Os atletas são divididos em 3 classes. B1 para cegos, B2 os que têm a percepção de vultos e B3 aqueles que conseguem ver imagens definidas. Mas o curioso é que na hora de disputar, eles não são divididos pelo grau de deficiência, mas por categorias de acordo com o peso. Os atletas cegos têm a manga do kimono marcado por um círculo vermelho. Nesses casos, o árbitro direciona os participantes se houver separação no combate, já que eles têm que começar a lutar em contato, o que se chama de pegada. O Brasil já conquistou 18 medalhas no esporte. Antônio Tenório, da classe com maior limitação, foi o único judoca a trazer ouro. Ele é dono de 4 títulos paralímpicos e 1 bronze. Tenório estará no tatame novamente na Paralimpíada do Rio de Janeiro. E todos os atletas paralímpicos da Rússia foram banidos das Paralimpíadas do Rio. A decisão é do Comitê Paralímpico Internacional. Atletas que dedicam a vida ao esporte, como o corredor Artem Marefiev, 3 vezes campeão paralímpico, ficaram arrasados com a notícia. É inacreditável, mas vamos sobreviver. Vamos continuar competindo, disse ele.
O comitê decidiu em agosto banir todos os atletas paralímpicos russos dos Jogos do Rio, com base em um relatório que aponta um esquema de doping patrocinado pelo governo. A Rússia recorreu ao Tribunal Máximo do Esporte, mas a Corte Arbitral rejeitou hoje o recurso e disse que a punição foi proporcional. O secretário-geral do Comitê Paralímpico Russo, Andrei Strokin, afirmou que o relatório não possui fundamento e que a decisão foi tomada antes da conclusão das investigações. Embora apenas alguns nomes sejam citados no documento, mais de 250 atletas russos serão afetados pela punição. A corredora Anastasia Solevieva disse que essa foi uma decisão política e que mal pode acreditar que não irá mais para o Rio. A punição dada pelo Comitê Paralímpico é mais rigorosa do que a adotada pelo Comitê Olímpico, que delegou a responsabilidade da decisão às federações internacionais. Com isso, parte da equipe russa participou da Olimpíada do Rio. 270 atletas disputaram os Jogos e a Rússia terminou em quarto lugar, com 56 medalhas no total. Mais um rápido intervalo e já voltamos. Cuidados com o corpo e a importância de se praticar exercícios físicos. Vamos acompanhar a matéria da TV Unifra de Santa Maria. Que a prática de exercícios físicos faz bem à saúde não é nenhum segredo. Além de trazer benefícios ao sistema respiratório e cardiovascular, fortalece os músculos, baixa o colesterol e auxilia na perda de peso. Mas é importante ressaltar, para cada pessoa existe um tipo diferente de atividade física indicada. Nem sempre o mesmo tipo de exercício vai agradar ou trazer os mesmos resultados para todos. Por isso, especialistas recomendam começar sempre com atividades mais leves para não agredir o corpo. A caminhada, dependendo do nível, se for mais iniciante, até mesmo aquelas pessoas que já estão mais acostumadas, elas vão manter o seu sistema cardiovascular mais ativado. Então, há um benefício muito interessante nessa parte do sistema cardiovascular. Mas lembrando sempre que somente a caminhada, dependendo do nível que a pessoa já está, ela vai se condicionar tanto que de repente poderia passar por uma corrida ou até mesmo por uma atividade mais intensa, com corridas de sprint, corridas com picos ou então algumas ladeiras, algumas elevações, para que haja novas adaptações, como a gente já havia falado. É sempre bom estar atento às populações especiais, nesse caso, pode ser um hipertenso, pode ser um diabético, enfim, porque para cada tipo de população, aí sim eu tenho que ter uma adaptação no sistema de treinamento, nas atividades que eu vou designar para esse público, para que nós possamos, da mesma forma, ter os mesmos benefícios para a saúde ou para algum objetivo estético, seja ele qual for. Quando for praticar atividade, não vá pela tendência da moda ou por aquilo que alguém indicou, vá por aquilo que realmente lhe traga prazer, seja a bike, a caminhada, a musculação, aulas de dança, natação, até mesmo a remada, enfim. É importante que a pessoa se encontre de uma forma bem prazerosa dentro da atividade física. Com isso, ela vai, com certeza, ter uma nova rotina dentro dessa atividade e vai conseguir se sentir mais à vontade e mais motivada para praticar a atividade física. E em Novo Hamburgo, um projeto social vem ligando o esporte e a cidadania. A matéria é da TV Fevale. Uma bola de futebol. É só disso que os garotos de uma comunidade carente de Novo Hamburgo precisam para seguir em frente. Cuidado! A paixão pelo futebol e a vontade de criar para os garotos de comunidades carentes um futuro melhor através do esporte fez um time de futebol nascer. A história da Associação Esportiva Degafute iniciou em 1999. De lá para cá se passaram muitos anos e a bola continua sendo o ponto de partida para o desenvolvimento social de jovens através do esporte. A gente fica muito orgulhoso quando a gente vê algum deles aparecendo na televisão. Esse ano mesmo
mesmo começou 3 goleiros na Série A do Campeonato Gaúcho, que começaram aqui. Então a gente vê eles dando entrevista na televisão, para nós é um orgulho que, vamos dizer, 7, 8 anos atrás, eles estavam aqui treinando com essa gurizada. E hoje estão ali defendendo a camisa de Novo Hamburgo, a Aimoré e o Glória de Vacaria. Então para nós é um orgulho muito grande. Antes de ser uma escolinha de futebol, a Degafute é, antes de tudo, uma família. Ao entrarem no campo, os atletas da associação saem das ruas para descobrir um novo futuro. O esporte é uma ferramenta social, né? Bastante presente na vida das pessoas, né? E talvez eu enxergo ele como uma isca. Talvez se a gente não tivesse o esporte, não poderíamos tirar os meninos, as crianças aqui das ruas, né? Porque muitos deles, infelizmente, os pais não têm a condição de estar tão presentes, e eles acabam ficando pela rua e sujeitos a alguns convites que a gente não gostaria, né? Então o esporte é uma ferramenta que a gente tem, é uma isca para tirar eles da rua e apresentar um bom caminho para eles. Com o pensamento de que o esporte pode transformar a vida de muitos jovens e crianças, dentro da Associação Esportiva Degafute, a Universidade Fevale desenvolve o projeto Esporte e Cidadania. Bom, a Degafute é um dos locais onde a gente faz o projeto social. Aqui nós trabalhamos com a parte de futebol, que é um dos esportes coletivos do nosso projeto, e nós tentamos trabalhar com o pessoal que está em situação de vulnerabilidade social. Então, a partir disso, nós começamos a fazer o nosso trabalho. Durante as aulas, além de aprender os fundamentos do futebol, como regras, estratégias e movimentação em campo, os atletas também descobrem como viver em sociedade. O aprendizado, aquilo que fica para a vida, é mais importante do que os gols ou as vitórias em campo. Então, a gente está buscando a formação de pessoas que vençam na vida, que se coloquem positivamente na sociedade, que contribuam com o desenvolvimento dessa sociedade. Lições que eles levam do treino para a vida. O que tu já aprendeu aqui dentro? Só futebol? Não, respeito, responsabilidade, um monte de coisa. Aprendo várias coisas, como brincar, aprender a jogar, posso também ter um futuro melhor. Por que tu acha que aqui dentro tu vai construir um futuro melhor para ti? Porque aqui eu posso aprender várias coisas para depois no futuro ter uma coisa melhor. Tipo, se eu posso ser treinador, jogador de futebol, várias coisas. Os garotos provam que nesse campo a única barreira é a do gol. Eles correm atrás da bola e do sonho, ser jogador de futebol. Tu vai batalhar bastante, vai treinar bastante para chegar lá. Se Deus quiser. Vamos ganhar! O paratleta Vinícius Rodrigues ficou famoso com a divulgação do vídeo O Treino que Muda. Ele não conseguiu índice para os Jogos do Rio este ano, mas nem por isso deixou de participar e incentivar o paradesporto. Vamos ver. Vinícius, um nome de muitos significados e origens. Entre elas, o verbo venire em latim, que significa vir ou o que vem. E Vinícius Rodrigues veio sim ao mundo, mas para surpreender a todos e também a si mesmo. O esporte faz parte da vida dele desde cedo. É o que ele conta para as crianças que visitam a exposição Superatletas no Rio de Janeiro. Desde criança, sempre joguei bola, ativo, daqueles meninos arteiros que dava trabalho para a mãe, chegava tudo sujo em casa. No dia 9 de setembro de 2013, um acidente de moto acabaria com o sonho de ser policial e mudaria totalmente os rumos da vida dele. Após o acidente, ainda no hospital, Vinícius Rodrigues recebeu uma visita inesperada. Quem esteve lá foi Terezinha Guilhermina, a cega mais rápida do mundo. O que ela não sabia é que a presença dela e o presente dado naquele momento o transformariam num campeão paralímpico no futuro. Terezinha Guilhermina apoia o Instituto Mara Gabrilli, que atua no desenvolvimento social de pessoas com deficiência e na disseminação da prática esportiva. Então, eu estava no hospital sem um novo sonho, né? O meu sonho estava meio que morto e eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Aí abre uma porta, chega uma moça sorridente com cabelo colorido e falando palavras que me motivaram
E aí parece que o soldado começou a levantar naquela cama e ela me deu uma farda nova. Minha farda não seria mais a preta, mas sim a verde e amarela. E ela falou: Vinícius, vamos que eu quero te levar. Você vai chegar mais longe com uma perna do que você chegaria com as duas, né? Você é um jovem novo, você tem potencial e vamos pro Paralímpico que a gente estava precisando de você. Ele atendeu ao pedido e se tornou um soldado de uniforme verde e amarelo. Os resultados apareceram rápido. Com apenas 6 meses na seleção brasileira, já é o 6º velocista paralímpico mais rápido do mundo nos 100 metros e recordista brasileiro nos 100, 200 metros e no salto em distância. E ele quer mais. O que eu almejo é ser campeão olímpico e mundial e, né, tô no processo, tá caminhando, isso é bom para mim, mas eu não estou satisfeito, quero cada vez mais, eu quero muitas medalhas, eu quero ser um dia igual a Terezinha, e um grande campeão e poder seguir como exemplo e ajudar muitas pessoas aí. Ano passado, Vinícius Rodrigues participou desse vídeo produzido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Com câmeras escondidas, atletas com deficiência foram gravados, surpreendendo outros praticantes de atividade física. O objetivo era mostrar o primeiro olhar das pessoas diante de um deficiente. O vídeo foi visto por mais de 100 milhões de pessoas e lhe rendeu 2 leões de bronze no Festival de Cannes, o maior de publicidade do mundo. E deu um resultado muito grande, né? As pessoas se surpreenderam. Até eu me surpreendi, não achava que eu corri tão rápido. E é muito bom, né? Ganhar esses prêmios e significa que o trabalho está sendo bem feito e é continuar com o pé no chão e sonhando. Sonhando e ajudando aos outros a realizarem os sonhos. Essa é a missão que Vinícius quer cumprir. Medalhas são bem-vindas, mas para ele não é tudo. O maior sonho mesmo é ser uma ponte, né? Ser uma ponte grande onde pessoas passem por cima do Vinícius até o sonho delas. Isso acho que é algo que vai durar para sempre, né? A medalha, é lógico que ela dura para sempre, mas se ajudar uma pessoa a chegar no sonho dela, assim como esses atletas me ajudaram, é um valor bem... vale mais do que ouro, né? Legal! A gente deseja sucesso à nossa equipe paralímpica e a todos que se dedicam ao paradesporto. Por hoje era isso. Um ótimo final de semana a todos e aproveitem o dia. Tchau!